Olá, meus queridos amigos e amigas, bem-vindos ao canal Águia Bravo e muito bem-vindos a esses que estão chegando aqui pela primeira vez para apreciar esse trabalho. Esse é um canal de suporte e informação para os seus dias difíceis e complexos que nós vivemos no mundo de hoje. E também muito obrigado por aqueles que já estão comigo, estão sempre deixando comentário, like, se inscrevendo, ativando o sininho, me acompanhando e me comunicando de que o conteúdo tem realmente ajudado de alguma forma, né? A gente sempre aproveita uma dica ou outra das coisas que a gente fala e debate aqui neste canal. Meu nome é Dilce Bravo, sou coach, mentora e consultora na área de desenvolvimento humano. Estou aqui para ajudar você. Você também pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, que eu vou deixar em alguma parte aqui do vídeo, onde você pode contratar sessões para te ajudar de modo mais pessoal e específico, se caso você gostar do meu trabalho. Ok, então vamos lá. Sem mais delongas, o assunto de hoje é dicas a respeito de como controlar a raiva. Enquanto humanos e como seres humanos habitantes deste planeta Terra, todas as pessoas sentem, sentirão, já sentiram e costumam sentir raiva. A raiva é um sentimento considerado normal entre os seres humanos, assim como qualquer outro sentimento de tristeza, de alegria, enfim. Então, realmente, até aqui, é normal falarmos sobre esse assunto. Só que muitas vezes o que acontece? A raiva nos faz perder o controle, gera crises de explosão. Quando a gente cultiva esse tipo de sentimento, ele fica cada vez mais intenso e repetitivo. E acaba fazendo parte da nossa vida, acaba fazendo parte do nosso perfil pessoal. Uma pessoa raivosa, né? Às vezes as pessoas podem nos entender assim, né? Mas a boa notícia é que nós podemos trabalhar esse assunto. E quero deixar algumas dicas aqui sobre como controlar a raiva, porque eu mesma já tive que fazer isso, né? Em relação a muitos assuntos. Por que a gente precisa controlar a raiva? A raiva não é só porque para se dar melhor com as outras pessoas, a raiva não é só para a gente ter um relacionamento social um pouco mais legal, mas principalmente começar pelo físico. Pode nos causar consequências sérias como doença. Eu não sou médica, mas já ouvi dizer que muitas vezes, em função de uma raiva prolongada e excessiva, pode desenvolver câncer. Quem é médico aqui, que está me acompanhando aqui no canal hoje, vai poder confirmar isso, né? Então, existem muitas questões físicas que podem ser abaladas por causa desse sentimento contínuo de raiva. E socialmente, uma inimizade social, na família pode haver rupturas, separações em função de uma raiva permanente, continuada, ou de um jeito de levar a vida raivoso. A raiva não é algo que vai embora sozinha, ela vem quase que automaticamente. Mas para a gente poder se livrar da raiva o máximo possível, a gente precisa trabalhar em cima, a gente precisa controlar um pouco esse aspecto da nossa vida. Bom, então eu tenho 6 dicas para te dar, mas eu gostaria de começar com a primeira, que eu acho que é importante dizer isso a você, porque se caso você sente que você já está com aquela raiva continuada, dia após dia, que significa uma raiva mais crônica, raiva da vida, raiva das coisas que não dão certo, tá com uma raiva das pessoas e dorme com aquela raiva, acorda com aquela raiva, né? E às vezes ela vai se intensificando. Às vezes o nosso copinho emocional, ele se enche tanto que realmente ele desencadeia uma fúria, uma raiva furiosa. Nesse caso, eu recomendo que você se concentre em algumas questões mais de exercício, mais práticas, por exemplo, fazendo exercício físico continuamente. Muitas pessoas gostam de ficar sozinhas para se acalmar, outras preferem escutar uma música, outras preferem ver um filme, ou preferem ir para um lugar, o seu lugar favorito,
seja por um restaurante, ou um cinema, ou montanhas, viagens. Então, existem as mais diversas formas que uma pessoa tem de poder descarregar toda aquela opressão raivosa que ela sente. Nos casos mais extremos, o que eu posso te dizer que ajuda também é você pegar um objeto leve, como por exemplo uma almofada, e ir para um lugar sozinho e jogar aquela almofada no chão com bastante força para descarregar a sua raiva. Ou então um brinquedinho de plástico e jogar no chão, né? Mas esse tipo de coisa é bom que você faça sozinho, certo? Ou sozinha, sem ter que envolver outras pessoas nesse momento de tensão e de descarregar, de dar vazão um pouco a essa energia concentrada que está na sua mente, nas suas emoções e no seu corpo. Ok, feito isso, não adianta a gente só descarregar, ajuda muito, tanto é que as pessoas em geral fazem isso, fazem muitas atividades para justamente descontrair, né? Mas, depois disso, se você quiser realmente mudar a vida um pouco mais, então nesse caso é muito importante você ir para esse segundo passo e começar a trabalhar em cima da sua raiva. Então, o que é isso? O segundo passo é: preste atenção como você se sente quando as pessoas discordam de você. Por exemplo, se você é aquele tipo de pessoa que não gosta de discordâncias e você fica perturbado quando as pessoas te desacreditam ou discordam das suas opiniões. Realmente, às vezes é bem irritante quando uma pessoa é rude, chega e bate de frente e realmente discorda, assim, com uma certa falta de educação, né? Ou então, eu, no meu caso, até já aconteceu isso algumas vezes, até em redes sociais, onde as pessoas são até muito, muito mal educadas, e se poderia configurar até como uma injúria, né? Vocês sabem bem disso, que as redes sociais têm, infelizmente, esse tipo de pessoas que descarregam a sua raiva nas redes sociais, o que é totalmente não recomendável. As redes sociais não deixam de ser sociais, um relacionamento social. Então ele precisa também ter um certo refinamento, um certo cuidado na comunicação, porque as pessoas que a gente se comunica, volta e meia, elas podem aparecer na nossa vida outra vez, certo? Ou então muitas pessoas lerem aquele comentário mal educado, né? E o nome da pessoa muitas vezes ali sendo autor ou autora daquelas palavras de uma falta de educação imensa, colocando assim na vitrine: olha, veja como eu sou mal educado, como eu não sei me relacionar com as pessoas através das palavras, né? Então a discordância de ideias, muitas vezes o que eu percebo, tanto nas redes sociais como na vida pessoal, como nas famílias, às vezes as pessoas têm uma preocupação de defender a sua ideia até o final. Não leva a nada, mas a pessoa tem que ganhar a discussão. Então é muito importante avaliar para ver se realmente vale a pena ficar discutindo só para ter razão, só para ganhar uma discussão, mas que na verdade não levou a nada, porque às vezes o objeto da discussão é até sobre uma pessoa que aconteceu um episódio na vida de outra pessoa, e aquelas 2 ou 3 pessoas estão ali quase brigando, quase se batendo, discordando profundamente, né, de algo que nunca vai mudar a vida dessas pessoas. Então acabam perdendo tempo, energia e cada vez mais interiorizando esse aspecto de raiva na sua personalidade. Então existem certas coisas que nós precisamos avaliar. Por exemplo, se você acha que o seu caso, realmente, essa discordância, ela vai ter um efeito grande, um impacto na vida pessoal, e precisa haver um encontro de uma resolução, como no caso de pessoas que se relacionam dentro da família. Então, se precisa haver um acordo, uma concordância, porque tem resultados maiores e mais importantes, né? Nesse caso, ao invés de jogar toda aquela raiva infrutífera, que não vai levar a nada, somente a uma discussão, é importante
que se acalme o pensamento, as palavras, né? E se consiga conversar naturalmente com as pessoas envolvidas, com calma. Ou normalmente, praticamente nunca ela é produtiva. A raiva só é produtiva em um outro aspecto que nós vamos falar depois. Mas, em geral, ela não resolve as coisas, ela não resolve as opiniões, os problemas, as coisas que a gente precisa resolver. Quando os assuntos são pequenos e insignificantes, também, que não se precisa nem discutir com uma pessoa para achar alguma solução, porque não vem ao caso. Às vezes os assuntos são muito sem gostos. Às vezes os assuntos são tão pequenos que tem a ver simplesmente com gostos diferentes. Então, será que vale a pena brigar? Será que vale a pena debater? Às vezes chega até a violência física. Então, existe um descontrole total. A raiva, nesse caso, ela é, na verdade, um descontrole, a total perda de equilíbrio, a total falta de domínio de si mesmo. O aspecto número 3 é sobre quando você é abordado de forma grosseira e rude por outra pessoa, ao invés de subir aquela raiva e já responder também à altura, e vamos lá, e vamos ver quem fala mais alto, né? Então, muitas vezes, a gente também tentar entender que este é um problema, às vezes, da pessoa que está ali toda fora de controle e que o assunto não é com você. Às vezes, por exemplo, você pode chegar num lugar, num comércio, ou em algum lugar, e uma pessoa do nada abordar você com raiva. Será que essa raiva é de você que ela está falando? Não, provavelmente essa pessoa já está toda desequilibrada, toda raivosa, toda desestruturada internamente, e ela aproveita para jogar uma grande bomba, uma grande energia de raiva sobre você que está ali por causa da questão de alguma pequena coisa que ela teve que repetir ou falar 2 vezes para você, e ela já estava sem paciência com muitas outras coisas. Normalmente acontece assim. Uma pessoa que tem muitos problemas, às vezes que está totalmente sobrecarregada de problemas, às vezes ela fica assim sem paciência nenhuma com nada, com ninguém, e fica jogando as coisas em todo mundo, o que está errado. É por isso que eu estou aqui nesse vídeo, para tentar conversarmos a respeito disso, todos nós, né? E será que a gente não pode ser um pouco mais razoável na nossa comunicação? Né? Então, isso é benéfico para todo mundo, porque a comunicação sempre tem a ver com outro ser humano, que também sofre, que também sente raiva, que também tem sua história, e nós também temos a nossa, né? Aprendendo a filtrar essas coisas que vêm das outras pessoas e também aprendendo como nós vamos reagir com os outros, é algo muito, muito benéfico para a nossa vida. Coisa que deixa as pessoas muito raivosas e irritadas demais, às vezes, é o nunca e o sempre. Porque nunca é do meu jeito. Porque sempre acontece isso errado. Nunca e sempre. Então isso vai cansando, né? Porque eu sempre tenho que ceder. Eu nunca posso ir em tal lugar, né? Dessa circunstância do nunca e do sempre acontece algo ruim, ou eu nunca posso, sempre as coisas bloqueiam e tal. Normalmente é aí que se gera muita raiva, né? Precisa se considerar neste caso se é o caso de você lutar pela causa, se a causa é muito grande, como eu falei anteriormente, se é uma causa significativa, que vai levar a consequências sérias na sua vida, que você vai precisar tomar mais decisões, soluções, que você vai precisar lutar mais a respeito disso, ou simplesmente é algo que sempre acontece, mas que é insignificante, na verdade. Que nunca e o sempre não sejam algo que vai incomodar a sua alma, que vai te irritar, que vai te deixar raivoso, né? Certo? Existem coisas que fogem do nosso controle, como, por exemplo, esses momentos difíceis que a gente vive atualmente, que são, quando elas estão fora do nosso controle, do jeito como é atualmente, na situação mundial em que a gente está vivendo. Então, a gente está nessa fase do nunca e do sempre, muitas vezes podemos ficar frustrados e com raiva. Mas como existe
não existe como controlar, porque é uma questão mundial, existem milhões de pessoas que estão na mesma situação. Então, em vez de a gente ficar nas explosões de raiva, a gente precisa perceber que tipo de coisas a gente pode ajustar na nossa vida para tentar assimilar, para tentar viver numa boa com uma outra realidade diferente neste momento. Não quer dizer que vai ser sempre assim do jeito que está sendo agora, mas no momento tem coisas que eu vou ter que fazer diferente do que eu fazia antes. Ou vou ficar esmurrando parede, vou ficar com raiva, né? Que realmente não leva a nada. Infelizmente, eu observo que muitas pessoas, felizmente não são tantas assim, né? Mas algumas pessoas, elas estão indo para esse lado da raiva, né? Por causa de ter que ficar em casa, de não conseguir se sociabilizar tanto. E outras estão aprendendo com as novas experiências. Não gostavam de ficar muito em casa e agora são obrigados a ficar, mas estão encontrando satisfação em outras coisas diferentes. Então esse é o grande desafio. Ao invés de estar cultivando a raiva, procurar outros tipos de soluções, outros tipos de maneiras de viver a vida neste momento de uma forma prazerosa também. O aspecto, que é o número 5, que é observar a questão física, que também gera raiva. Às vezes, quando você sente fome, pode te dar raiva. Quando sente sono, raiva. Quando sente dor, pode ficar com raiva. Enfim, questões físicas levam, às vezes, à raiva. Então, de que maneira você pode controlar isso? É importante ter essa consciência e, se caso você está se relacionando e convivendo com outras pessoas e você fica com raiva diante desses momentos, é importante conversar com outra pessoa e dizer, olha, eu preciso ficar sozinho, porque quando eu tô com dor eu fico muito de mau humor, fico com raiva, fico com muita irritação, então espero que você entenda isso e você conversar assim com as outras pessoas para que além da dor não seja também prejudicado o seu relacionamento afetivo e amoroso com seus familiares, por exemplo. O último aspecto, como eu já falei até antes um pouquinho sobre isso, mas assim, procure separar as coisas pequenas das grandes. Então, observe que tipos de coisas pequenas no seu dia a dia te deixam com raiva. Às vezes, por exemplo, em casa, quando cai alguma coisa no chão e quebra, você fica com uma raiva acima do normal porque quebrou uma xícara, ou você consegue lidar com isso melhor. Então, se alguma coisa acontece com você repetidamente por causa de determinadas coisas que acontecem em casa, então o meu conselho é de que você pense de agora em diante, toda vez que isso acontecer, você dizer para você mesmo, isso não é motivo para que eu perca tanto assim o controle e fique com tanta raiva assim, relaxa, leva na boa, vamos ficar na paz e é melhor, né? Melhor por causa de todas essas consequências que nós já falamos anteriormente. Raiva é por causa de coisas grandes, também já falamos anteriormente, então procure solução, converse naturalmente, com calma com as pessoas envolvidas para tentar achar a melhor solução possível. Em resumo, ela tem mais aspectos negativos do que positivos, porque ela pode levar você ao fundo do poço, né? Ficar só despertando a raiva, perdendo o equilíbrio, o controle e criando um rastro de destruição por onde passa, mas também a raiva, quando ela é bem controlada e direcionada, ela vira uma energia de produção, ela vira uma energia de garra, de energia de, por exemplo, quando você tem essa mesma energia fortemente dentro de você, de repente você vai gostar de ir na academia, vai querer malhar bastante para gastar aquela energia excessiva. Isso vai ser muito produtivo para a sua saúde, para o seu corpo. Ou então você pode utilizar essa energia excessiva para cuidar dos seus projetos de trabalho. Então, se você conseguir direcionar essa energia, ela vai ser muito benéfica, ela vai levar a sua vida a outros patamares.
Então veja como é importante essa questão do controle da raiva, não simplesmente deixar ao léu e simplesmente reagir, utilizar. Bom, gente, eu espero ter ajudado com essas dicas. Eu sei que todos nós estamos num momento difícil, que é muito fácil às vezes perder o controle em função de uma situação nova e diferente, mas lembre que todos nós estamos no mesmo barco e este é um assunto que diz respeito a nós individualmente e também ao social, às outras pessoas, aos nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, os clientes que nós atendemos, enfim. Né? Então, realmente é importante a gente rever essa prática chamada raiva. Boa sorte para você, cuide do seu coração, acalme sua mente e seja feliz. Fique comigo, até o próximo vídeo. Beijo!